da Santa Missa. Rezemos intercedendo a Deus pelos irmãos falecidos. Francisca de Souza Manzi, Almiro Nogueira de Souza, Marilete Nogueira de Souza, Claudionor Nogueira de Souza, Jairo de Almeida Freire, Felipe Ferreira Lopes. Supliquemos pela saúde. João Oliveira Marques, Gláucia Santana Zenha, Vinícius Martins Lopes, Guilherme Laval, família Laval e Santos, Maria Elizabeth Muniz Leão, José Afonso Muniz Leão, Elisnara Muniz. Aniversário natalício: Letícia Andrade Correia, Maria Madalena Lamonier Almeida, Mel Cardoso Souza, Rosa Maria de Carvalho Neves, Pedro Célio Alves Júnior, Luciane Bastos Vieira. Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos à Santa Missa. Hoje celebramos o batismo do Senhor. Ao abençoarmos a água e renovarmos as promessas batismais, recordemos que também nós somos filhos amados, chamados a viver e anunciar o Evangelho. Iniciemos cantando. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor escolheu, me enviou para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a boa nova a seus pobres, para proclamar a alegria e a paz. Exulto de alegria em Deus meu Salvador. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou para dilatar o seu reino entre as nações, consolar os corações esmagados pela dor, para proclamar sua graça e salvação, recolher quem sofre e chora sem apoio e sem consolo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos, confiantes, o perdão do Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos glorificando a Deus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvor Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Sim, o nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos
nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Sentem-se, por favor. Acolhemos com carinho algumas pessoas nos visitando pela primeira vez, que nunca tinha participado aqui. Fiquem de pé que a gente quer ver o rosto e acolher com carinho. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo. Vamos acolher, bem-vinda. Vamos acolhê-los, bem-vindos. Bom celebrar com vocês aqui. Podem sentar. Acolhemos também com carinho os aniversariantes de hoje, ou que faz aniversário na semana que começa, ou fez na semana passada. Fiquem de pé, que a gente quer agradecer a Deus a vida dos aniversariantes. Deis parabéns, Deus abençoe, parabéns a você, a senhora aqui, parabéns a você. Deus abençoe, vida longa e saúde para vocês. Aqui a criança, parabéns. Louvamos a Deus nesta missa pela vida de vocês. Fiquemos todos de pé e num tempo de silêncio, apresente ao Senhor o que você traz em seu coração, seus pedidos, agradecimentos, suas preces. Confie a Ele. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido Cristo batizado no Rio Jordão, e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso dileto Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos na água e no Espírito Santo, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem atentos, vamos ouvir a palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmoecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão,
livrar do cárceres os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dá-lhe a glória que é devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Vamos cantar? Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. A igreja canta. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor quem domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. A voz dizia: Este é o meu Filho amado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, em oração. Invoquemos do Espírito Santo o auxílio para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos transformados, iluminados por esta palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, encerramos domingo passado a contemplação dos mistérios da infância de Cristo. Como eu dizia lá, demos um salto e hoje chegamos aqui e Jesus cresceu, já está adulto com 30 anos. Esses 30 anos em que Jesus mergulhou no mistério humano, não é uma etapa que não tem nada importante do que Jesus viveu e por isso nada foi escrito. Não foi escrito nada exatamente para que entendamos o sentido deste escondimento de Cristo. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. É a palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Mas não veio para fazer de contas. Não é uma simulação. Mas ele foi e desceu ao extremo da nossa realidade. Hoje, a primeira aparição de Jesus adulto, a gente é conduzido a abrir, a lavar os olhos, a abrir a visão da fé e contemplar a amplidão de tudo que Jesus é, do que ele representa e a sua obra realizada por nós. No seu folheto número 11, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão. Leamos, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Ele veio, ninguém o trouxe, vem por conta própria. Veio da Galiléia. No tempo de Jesus, essa nota veio da Galiléia não é à toa. No tempo de Jesus,
a Palestina estava dividida, fracionada em pequenas áreas de domínios de representantes do Império Romano. A Galileia era uma das regiões. Além disso, do lado ocidental, do lado de cá do Rio Jordão, as 3 regiões, Galileia, Samaria e Judéia. Do lado oriental, do lado de lá do Jordão, Traconite, de Decápole e Pérea. Indica que a terra, que eram 12 tribos, um território assim de afeto e de amor maior do mundo com que Deus originariamente preparou e deu para os 12 descendentes de Abraão para formar o povo eleito da aliança no Vale do Rio Jordão, aquilo fracassou, se tornou território de dominação do Império Romano. Se você ler o profeta Amós, uma nota de Bento XVI muito interessante diz assim: a Terra Santa estava repartida. Mostra-se ainda outra coisa: todos os príncipes que dominam as regiões dependem da Roma pagã. O reino de Davi está destroçado. E como o profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, o reino de Davi está destroçado e a sua cabana desmontada. O descendente, que é pai legal de Jesus, é um carpinteiro, na província da Galileia, um território genuinamente ocupado por uma população pagã. Israel vive de novo na escuridão, agora não só uma escuridão política, social, mas agora a escuridão de Deus. As promessas de Deus feitas a Abraão e a Davi parecem terem se afundado no silêncio de Deus. É por isso mesmo que estava a nação cheia de distúrbios. Jesus vem desse território da Galileia para o Rio Jordão, descendo um pouco mais. Ele vem a fim de se encontrar com João e ser batizado. João realiza banhos rituais, chamados de abluções, ritos espirituais, místicos, que simbolizavam a prontidão das pessoas que ouviam as pregações de João, se convertiam e diziam: eu quero estar pronto para receber o Messias, que João está anunciando que está chegando. E o rito pelo qual se passava para sinalizar que eu estou pronto para receber o Messias era ser batizado por João. João Batista tem uma pregação severa. O conteúdo da pregação do Batista, ele idealiza o Messias que vem um modelo de juiz severo, com um machado na mão, para cortar o que não presta. E de repente, a surpresa. João está lá batizando os penitentes, os pecadores, e Jesus vem a fim de se encontrar e ser batizado por ele. A pergunta que todo mundo repete é: para que ser batizado se o batismo é para purificar dos pecados? Se Jesus não tem pecado? A gente volta a isso daqui um pouco. Vamos ver? Versículo 14. Mas João, leiam. Protestou, dizendo. João o que, gente? Protestou. João protestou. João faz um protesto. E Jesus depois também vai fazer o protesto dele. O conteúdo do protesto de João simboliza um pouco
depois vai aparecer de forma mais acentuada. Isso aqui para catequese é importante demais, catequistas e pais dos catequizandos. João protestou dizendo, vamos ler juntos o protesto de João? Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Rapaz, eu estou aqui preparando todo mundo, aguardando todo mundo, batizando todo mundo, esperando que você venha, me batize, para eu, junto com todo mundo, entrar na ordem nova do seu senhorio, e tu vens a mim? É também uma consciência humilde, que ele já repetiu lá no Advento, eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Mas aqui tem um elemento mais grave. É um protesto de expectativa. Nós vimos no tempo do Advento, eu só recordo brevemente, e indicaria, especialmente para os catequistas, uma leitura obrigatória para essa semana. Mateus capítulo 11, todo o capítulo 11 de Mateus, mas para toda a igreja deveria ser a tarefa para casa, ler o capítulo 11 de Mateus. Quando João Batista está na prisão, vimos isso em dezembro, e ouve falar das obras de Cristo, bem depois dessa cena. Aqui é capítulo 13, essa cena que eu estou falando é capítulo 11. João, na prisão, ouve falar das obras de Cristo e manda os seus discípulos irem até João fazer uma pergunta capciosa. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Na verdade, João ouve falar de Cristo e considera que o que Cristo está fazendo para ele está bem abaixo das expectativas dele. João, portanto, tem uma expectativa de Deus, e se eu perguntar a cada uma e a cada um que estiver passando por grandes provações na fé, por grandes desafios na fé, por grandes tribulações na fé, eu não tenho dúvida de que a sua tribulação ela é fruto de uma expectativa que você criou ou que criaram em você sobre Deus, que não responde verdadeiramente ao que Deus é. João tem uma compreensão formada e quer que Deus entre na compreensão dele. E às vezes nós fazemos isso. Nós fazemos o quadrado e queremos que Deus entre no quadrado de nossas concepções, de nossas interpretações, de nossas expectativas. Irmã, irmão, não existe nada mais difícil do que corrigir expectativas religiosas na mente das pessoas. Todas as outras a gente corrige, porque a gente apresenta metas. Mas corrigir expectativas religiosas é um dos exercícios mais difíceis, porque eles estão introjetados em áreas e dimensões muito subjetivas, que entram no território da fé, dos afetos, da simbologia religiosa da família, do ambiente cultural de onde a gente vem, dos traumas, dos dramas, das confusões que carregamos e que por vezes usamos a religião para mascarar, para camuflar nossos distúrbios. E João protesta: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Assinala a superioridade de Jesus sobre João, mas que João mesmo ainda não está convencido, porque lá no capítulo 11 ele vai manifestar um outro protesto, dizendo: rapaz, melhora o que você está fazendo porque está pouco. És tu aquele que há de vir, eu já estou preso, ou devemos esperar um outro? Jesus também protesta. Versículo 15. Vamos lá? Jesus, porém, respondeu-lhe, brada a igreja: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus respondeu dizendo: por enquanto deixa como está. A primeira coisa que sugere para os alienados é: Jesus é um conformista com a realidade. Deixa como está, não mexe com nada não, deixa tudo.
Não interfere em nada, mas aqui é bem mais profundo. Depois Jesus aprofunda. Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Ao longo desses 2000 anos, esse versículo sempre foi tratado com certa carga de mistério. O que, afinal de contas, significa isso? Bento XVI apresenta umas linhas de abordagem muito interessante. Bento diz que aqui cumprir toda a justiça é o mistério da encarnação de Cristo levado ao extremo. Ele está há 30 anos vivendo numa família em Nazaré. Não brincou, não simulou de ser gente. Ele foi verdadeiramente humano, vivendo na família, na comunidade, participando da sinagoga, das peregrinações a Jerusalém. Ele mergulhou, nem relato tem, de tanto que ele mergulhou na realidade, e ele vai ainda mais profundamente. O mistério da encarnação de Cristo vai ser levado ao extremo, a partir de agora, com o batismo, sua missão que desencadeia na sua paixão. Quando Jesus diz, por enquanto deixa como está, Jesus está dizendo, João, vai demorar para você mudar as expectativas que você tem sobre o Messias, porque João tem uma ideia de Messias triunfante. Minha gente, todos os períodos de crise da história por onde o Evangelho chegou nas várias igrejas cristãs, sempre que se desencadeiam crises políticas, econômicas, sociais, culturais, o cristianismo é tentado a aparecer com resposta e ser a resposta triunfante no meio do caos. E Jesus está dizendo para João Batista que ele não é um Messias triunfante ao modelo dos Messias políticos do triunfo do Império Romano, do Império Grego, do Império Persa, do Império Babilônio. Ele é um Messias que o triunfo dele vai ser diferente. O triunfo dele vem em outra ordem. O triunfo vai ser a sua disposição em descer ao extremo da realidade de pecado humano. Bento XVI diz uma coisa impressionante que me tocou profundamente. Ele diz assim, Jesus inaugura o seu ministério inserindo-se no lugar dos pecadores, entra na fila dos penitentes e dos pecadores, inaugura com isso a sua antecipação da cruz. Não sei se todos aqui se lembram daquela cena de Jonas, que Deus mandou ele para uma missão, ele fugiu, foi para dentro de um barco e veio a tempestade, e ele diz para os pescadores, joguem-me nas águas, porque eu sou culpado dessa tempestade. Bento XVI diz assim, Jesus é, por assim dizer, o verdadeiro Jonas, que disse aos marinheiros, pegai em mim e atirai-me ao mar. Todo o significado do batismo de Jesus, o seu levar toda a justiça, só na cruz é que se revela. O batismo é, portanto, a antecipação da morte pelos pecados da humanidade, que é o que a gente vai ver agora. Que é uma pena que nós não demos conta de entender o batismo de nossas crianças, não damos conta de transmitir diante do mistério da dor de Jesus na cruz, não damos conta de transmitir o sentido extremo dessa paixão. É uma pena. É uma pena que isso aqui, para nós, ainda está longe de ser alcançado como sentido, como significado pleno. Nós olhamos para a cruz e ainda chegamos nela para nos apresentar como coitadinhos e pedir coisas de Jesus, e não para acolher a oferta que Ele faz, do sentido que Ele quer dar para a nossa vida, ofertando-se por nós na cruz.
é uma pena. E hoje é a ocasião da correção das expectativas nossas, que se nos impedem de mergulhar, de voltar à graça do nosso batismo. Só a partir daqui, do mergulho na água, que antecipa o significado do mergulho na paixão, é possível compreender o batismo cristão. A antecipação da morte na cruz, que aconteceu no batismo de Jesus, é também a antecipação da ressurreição, que se tinha anunciado, e vamos ver agora anunciado pela voz que vem do céu. Daqui um pouco veremos. Mas, quando Jesus protesta, aí a coisa muda. João concordou e procede o rito do batismo. Vamos lá? Versículo 16. É impressionante o que vem agora. Depois de ser batizado, leiam. Jesus saiu logo da água. Igreja, vamos reagir de novo, porque aqui tem informações importantíssimas. Esses 2 versículos aqui, eles serviriam de material para 6 meses de catequese. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Porque isso aqui é um rito que não resolve tudo, mas aponta para nós, para a ação futura que vai resolver tudo. É preciso, nós devemos cumprir toda a justiça. A justiça que é entrar na água, mergulhar na água. É a fidelidade radicalmente nova de Jesus disposto a fazer a vontade do Pai, coisa que nós humanos perdemos a disposição em fazer a vontade do Pai. Todo o Evangelho é para apresentar o desígnio de Deus, é para ensinar a gente a rezar o Pai Nosso e ter coragem de ficar diante do Pai e dizer: seja feita a vossa vontade na terra e no céu. O Evangelho é para revelar a vontade salvífica de Deus para nós, que se opera pela vida e missão. Jesus é o solidário com os condenados pelo pecado. Se faz oferta por pagar o resgate dos que jaziam condenados nas sombras da morte, para dar-lhes a salvação eterna. E ao entrar, ser batizado e sair logo da água, ele está apresentando para nós que, dure o tempo que durar, nossa saída da condenação do pecado nele está garantida e se opera através dele o nosso resgate. Amém, igreja? Reage, igreja. Reage. E aí, a manifestação do céu. Vamos lá? Ainda no versículo 16. Então, preste atenção nas palavras, nas frases. Então o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus, leiamos. Descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. A ideia, primeira, o céu se abriu. Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo pousar sobre ele. Não é passar, não é um voo. Pousar sugere uma relação estável, de unção que fica. Sugere um estado de relação. O Espírito pousa sobre ele. É a unção do Espírito. O céu se abriu. Eu não sei se tem gente antiga do meu tempo aqui que experimentou o que a gente conhecia da cultura rural de Goiás. Quando vinham os tempos difíceis de uma mudança de clima, um sol violento na lavoura, e a gente estava trabalhando na lavoura, aquele sol violentíssimo, e a gente reclamava do calor, os mais velhos costumavam parar
de trabalhar, cutucava o chapéu, símbolo de reverência e de temor. Hoje nós perdemos a reverência e perdemos o temor, não temos temor e reverência para nada. Eles tocavam o chapéu, olhavam para o céu e diziam: o céu se fechou. É para dizer que nós precisamos rezar, pedir perdão a Deus, porque Deus está chateado conosco. Aqui, na literatura profética, nos escritos rabínicos do tempo de Jesus, é muito comum essa expressão, o céu se fechou. Quando o evangelista diz, o céu se abriu, e os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, dizem isso, quando dizem, o céu se abriu, estão dizendo, aquele silêncio de Deus, que eu assinalei de Bento XVI. Israel vive de novo a escuridão de Deus. E parece que as promessas de Abraão e Davi se afundaram no silêncio de Deus. Quando o céu se abre, é como que dizer, voltou a falar com a gente. Eu gosto de trazer isso aqui para uma dimensão humana, antropológica, que a gente pensa isso aqui numa dimensão teológica, mas esquece de pensar isso aqui na dimensão relacional. Vocês, esposas e esposos, pais e filhos, irmãos com irmãos, quando por algum motivo emburram, magoam, brigam, chateiam e não falam mais, e você convive com aquele poste dentro de casa, aquela criatura que não reage mais, tudo que você faz, se pede perdão, tudo que você propõe, a pessoa trava, até um dia que do nada ela dá um sinalzinho de sorriso e de volta a falar com a gente. Não é bom isso? Não é bom isso? Olha os irmãos se olhando ali. Não é bom isso? É tipo assim. O céu se abriu. Deus voltou a falar com a gente. Voltou a olhar para a gente. Deus volta a ter uma relação paternal conosco. A partir de Jesus o céu se abre. E Jesus é o único capaz de abrir o céu para nós. O único capaz de não permitir que nossos erros, pecados, defeitos, fraquezas imponham um silêncio definitivo em Deus sobre nós, ao ponto de fazer-nos abandonados por Deus para sempre. Jesus sempre rasga o céu. Amém, igreja? Reage, igreja. Jesus sempre rasga o céu. Sempre, sempre. Não é só o céu que ele rasga. Ele rasgou também suas mãos com os cravos, os seus pés. Ele rasgou o seu lado traspassado pela lança, que derramou sangue e água do nosso batismo e da Eucaristia. Ele sempre rasga o que precisar rasgar. Ele rasga ele mesmo, porque o amor dele, o amor com que ele nos ama, ele não suporta nos ver longe da face de Deus. Essa é a autoridade dele. O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E depois disso, o mistério. Vamos lá? No versículo 17. Olhe lá. Vamos ler juntos? E do céu veio uma voz que dizia: brada, igreja. Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Este é o meu filho amado, no qual eu pus meu agrado. Filho amado, agrado. 3 palavras tão fortes. Qual pai, qual mãe de verdade não luta para sempre tratar os filhos como amados, em quem vocês pais e mães colocam o agrado? E às vezes amando tanto e pondo tanto agrado, não dão conta de resolver a indiferença dos filhos. Não é verdade?
Como curar isso? Como curar essa ferida? Primeiro, nós precisamos entender que o batismo de Jesus não é para apagar pecado dele, mas é para pagar o preço do nosso resgate. Se você for aprofundar o mistério da morte de Cristo, a morte de Cristo é ser exposto e execrado na cruz, sepultado, para depois de morto e sepultado, descer à mansão dos mortos, dos que jaziam adormecidos na sombra da morte, a começar com Adão e Eva, os primeiros mortos, e a partir deles, estender-lhes, ele ressuscitado, estender as mãos, e antes de sair... Depois vocês brincam, tá? E depois dele, que aqui o assunto é muito sério, depois dele sair do túmulo e a partir dele, ele erguer absolutamente todos os condenados à morte, todos os condenados e atolados no pecado, na derrota, no fracasso, por causa do mal nosso. Ele desce para estendendo a mão a Adão e Eva, erguer o nosso primeiro pai e a nossa primeira mãe, e a partir dele, erguer toda a humanidade. E do jeito que ele sai da água, e a voz do céu diz, preste atenção, a voz do céu diz, este é, não diz aquele é, não diz ele é, mas diz este. Isso sugere o quê? Presença. Aqui não está falando sobre, está falando com. Está falando conosco, com João Batista, com os que estavam lá ao redor da cena. Está apresentando Jesus para nós. Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Jesus sai da água e ouve isso do Pai, para que todos nós que sairmos da água do batismo também, todos nós que formos mergulhados com Cristo nas águas do batismo, ao sairmos das águas, Jesus apresenta cada uma e cada um de nós diante do Pai Eterno e diz assim: Pai, esta aqui, este aqui é também seu filho amado, sua filha amada, que eu resgatei pelo poder do seu sangue nas águas do batismo. Amém, igreja? Reage, igreja. A partir de Cristo não há ninguém que não seja declarado filho amado de Deus. Na oração depois da comunhão, no seu folheto, número 21, vá lá na frente, porque a gente precisa para você entender o que é que eu estou falando. Depois da comunhão, a oração diz assim, leiamos juntos: nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente, sejamos chamados filhos de Deus, e o sejamos de fato. Isso é o ápice. Para que, a partir de Jesus, sendo chamados filhos de Deus, nós o sejamos de fato, nós nos comportemos como quem é filha e filho de Deus. Aqui, a teologia do batismo. Ele sai da água, que ele não tinha pecado, e o Pai o apresenta. É o mesmo que ele sair do sofrimento, do tanque, do lagar da uva macerada, da humilhação, da sua morte, do seu sofrimento,
Ele pregado na cruz, o Pai nos apresenta: este é meu filho amado, molhado no suor, na lágrima, no sangue, nas feridas. Este é o meu filho amado, e através dele eu o enviei para erguer vocês e resgatar vocês de tudo que deu a vocês uma outra visão do que vocês não é. Vocês são de verdade filhas e filhos de Deus, e nenhuma potência do mal, nem o inferno, nem o demônio, nenhuma realidade do mal poderá dominar vocês, se vocês aceitam aquele preço que Ele pagou para resgatar vocês. Sejam de fato filhas e filhos que receberam esse preço que meu filho pagou para resgatar vocês. Sejam filhas e filhos de fato, porque isso não é uma simulação, não é uma encenação. Amém? Amém. Brevemente, venha comigo na primeira leitura. É importante. O profeta Isaías apresentando o Messias no modelo do servo sofredor. O profeta Isaías apresentando como é que João Batista teve dificuldade e duvidou se era Jesus mesmo o Messias. Olha o que o profeta Isaías escreveu no século 8º, antes de João Batista e de Jesus. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Leia comigo: ele não clama, nem levanta a voz, vai, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, vai, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. qual é o julgamento para obter qual verdade? A verdade de que nós somos filhas e filhos amados de Deus. Essa é a verdade. A verdade é que Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus. Essa é a verdade. Ele não é um aproveitador. Já que esse aqui está pecando, empurra. Ele não quebra uma cana rachada, não apaga um pavio que fumega. Ele não é um aproveitador da nossa fraqueza. Ele não faz da sua fraqueza uma ocasião para dar-lhe o empurrão definitivo no abismo. Ao contrário, ao invés de aproveitar-se de nossa fraqueza, Ele faz estender para nós a sua mão e resgatar-nos. Amém, igreja? Reage, igreja. Brada, igreja. Pode gritar, igreja. Uma das perguntas mais surpreendentes que já fizeram para mim nessa paróquia, ali no átrio, eu vou responder agora. Assustador. As pessoas dizem para mim assim, hora ou outra, me para: padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Não, mas pode deixar, pode terminar de despedir das pessoas, tal. Aí fica, às vezes tem uma brecha, eu vou lá, pois não, o que é? Ela diz, não, pode esperar mais um pouquinho, eu quero perguntar para o senhor com calma. Eu penso, ai, 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 vem coisa brava. Sabe a pergunta que o povo mais me fez até hoje? Terceira estrofe do Salmo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. As pessoas me perguntam, padre, o que é brada? Porque o empobrecimento de domínio da língua portuguesa nossa está cada vez mais violento, não é? Padre, o que é brada? Porque ficam pensando que pode ser um xingo, um palavrão. No seu templo os fiéis bradam glória. Quando eu digo assim, brada igreja, é para dizer, olha, o brado do senhorio de Cristo, que resgatou em você o que o pecado tinha arrancado de você, afeição manchada, de humilhado, de envergonhado, de sujo, de maltratado por você mesma pelo pecado, pelas burrices que nós fazemos, tudo que o pecado tirou de nós, a feição límpida de filha e filho de Deus, os fiéis bradam glória,
porque Ele regenerou a imagem e semelhança de Deus, que nós fomos criadas e criados, mas que o pecado arrancou de nós, e Ele devolve pagando o preço. Ele é o Filho amado, que o Pai pôs nele o agrado, e Ele olha para nós para dizer que nós somos as filhas e os filhos amados, e Ele é o agrado do Pai, que o Pai põe em nós, para devolver-nos a feição de filha e filho amado. Brada, igreja! Reage, igreja! Mas agora vem a pergunta, e vou encerrando. O que fizemos com o batismo na igreja? Que tragédia nós fizemos com o ritual do batismo na igreja? Primeiro, o batismo virou uma indústria de badulaque e bugiganga, que as mães, madrinha e as avós ficam loucas para comprar tudo quanto é babuzeira que tem no mercado para vender, daquelas tranheiras de lembrancinha para o dia do batismo. E gastam uma energia horrorosa, conversando sobre aquilo, falando sobre aquilo, discutindo sobre aquilo, e não falando, rezando, glorificando a Deus por essa graça. Que pena! Não é não? Que lixo! Que lixo! Transformamos o batismo. Discussões exaustivas de um calendário. O dia do batismo é o dia de um evento de futilidade. Se dá conta de tudo, menos o que nossas crianças falam da experiência de serem batizadas. O batismo não é mais o rito do afeto de Deus. O batismo é o rito dos afetos humanos, afetos por coisas e nós uns com os outros. Se discute a exaustão mais ainda, eu quero batizar, porque tem um amigo, tem uma amiga que eu quero que seja padrinho do meu filho. O centro é selar o pacto de amizade com o amigo, com a amiga, com o irmão, com o parente. O pacto não é o batizado com Deus. Nós descemos tudo para o nível da realidade humana. Nós precisaríamos recolocar a centralidade do rito do batismo como o lugar por excelência do afeto de Deus, do afeto que inaugura um novo modo de afeto humano. Um novo modo de afeto humano. Eu olho para você, você é completamente diferente de mim, pensa tudo diferente de mim, age tudo diferente de mim, mas mesmo assim você é filha e filho de Deus do jeito que eu sou. Esse é o afeto. Você tem outras opiniões, outras aptidões ideológicas, você é filha e filho de Deus. Sair da água, minha gente, hoje, é lavar os olhos para enxergar quem é Deus, lavar os olhos para enxergar quem é você, lavar os olhos para enxergar quem é o seu próximo, que pensa e age tão diferente de você, mas não é menos que você por causa disso. Amém? Vai! Bento XVI diz, quando fala, ao sair da água o céu se abriu, Bento XVI diz, agora ocorre de novo a união entre terra e céu. É uma revelação, tira o véu, mostra o rosto de Deus, a face de Deus brilha sobre a nossa face, e a gente se enxerga como imagem e semelhança de Deus. Quando o Pai Eterno diz, este é meu Filho amado no qual eu pus o meu agrado, Santo Agostinho diz, aqui está, na cena do batismo de Jesus, as três pessoas trinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente presente nas águas do batismo, como estarão os três realmente presentes na hora da paixão, como estarão os três realmente presentes na hora da ressurreição. Diz Santo Agostinho, o Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. Podemos dizer isso de nós.
O Pai é o que ama, nós os filhos somos os amados, o Espírito Santo é o amor que nos entrelaça. Mateus resgata um arquétipo de Messias que o próprio João Batista tinha medo de aceitar. Mateus, no evangelho dele, no capítulo 11, que eu peço encarecidamente essa leitura obrigatória para a semana. Depois de João Batista mandar os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Eles vão embora e Jesus olha para as cidades onde realizou os milagres e diz assim: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betesda, porque os milagres que foram realizados em ti ninguém se converteu. Sodoma e Gomorra vai ter sentença melhor. Depois Jesus se enche do Espírito Santo, se comove e dirige uma oração ao Pai: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas que eu realizo aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Tudo me foi entregue por meu Pai. E depois ele dirige-se aos discípulos e fala: aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui é um tipo de Messias que o Antigo Testamento não tinha muita familiaridade. Jesus, a decepção de João Batista é que ele esperava um Messias guerreiro, juiz com machado na mão, que viesse detonando com tudo, que pensasse diferente e arrebentasse com tudo. E lá vem um Messias que topa morrer na cruz para salvar aqueles que eram merecedores de condenação. Amém? Amém. E eu queria que você fizesse um exercício agora, de recordar o dia que você foi levado nas águas do batismo. A água foi derramada sobre você, e depois de sair da água, você também foi declarado por Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo, como filha, filho amado de Deus. Queria que você voltasse lá. Mais importante do que os presentes, do que as lembrancinhas, até mais importante do que padrinho e madrinha, é o próprio Deus dizendo e declarando você filha, filho amado. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e volte lá. Ainda que você não saiba nada de como é que foi, não tem importância, mas volte lá ao dia que você foi batizado, e faça um diálogo com o Pai, com Jesus e o Espírito Santo. Escute dos lábios deles você ser declarado filha, filho amado. Escute, ame, adore, arda-se de amor por essa declaração de amor de Deus para com você. Reze. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, flui em mim. Vem, Espírito Santo. Canta. Espírito Santo, Com teu poder. com teu poder toca meu ser, flui em mim. Fiquemos de pé.
Deixe o folheto no banco, estenda umas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra. nesta palavra. Creio firmemente. Creio firmemente. O Senhor é o O Messias, Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, Filho do Deus que veio nos salvar, que veio nos salvar, que mergulhou em nossa vida, que mergulhou em nossa vida, em nossa realidade, em nossa realidade, para nos resgatar, para nos resgatar, nos lavar, nos regenerar, nos regenerar pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu, de sua morte, sua, de sua ressurreição, de sua ressurreição, pelo sinal, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. da Santa Cruz. Eu renovo Eu renovo em mim em mim a graça a graça do batismo do batismo que um dia eu recebi. Que um dia eu recebi. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai eterno. Obrigada, Pai. Obrigado, Divino Espírito Santo, Obrigada, Divino Espírito pelo dom Santo, da fé pelo dom da que eu recebi que eu e recebi renovo todos os dias, e renovo todos os dias. fazendo o sinal da cruz e dizendo: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dirija quem está do seu lado e diga: você é filha, filho amado do Pai. Dê um abraço, saudai-vos. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Eu quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. E termina com a salva de palmas para Jesus, igreja. Brada! Brada! Palmas pra Jesus. Palmas pro Senhor, palmas pra Jesus, palmas pro Senhor. Amém. Amém. Creio Em em Deus, Deus Pai Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Ofertemos nossa vida como hóstia pura ao Senhor, cantando. Das terras do Oriente surgiu dos céus uma luz que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Nasceu-nos hoje um menino, um filho que nos foi dado. És grande, tão pequenino, Deus forte é Ele amado. É grande, tão pequenino, Deus forte é Ele amado. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Cantai com muita alegria, que grande amor Deus nos tem. Pequeno, pobre, escondido, nasceu por nós em Belém. Pequeno, pobre,
pobre escondido, nasceu por nós em Belém. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Recebei, Senhor, as oferendas que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se torne o sacrifício daquele que, em sua misericórdia, quis lavar os pecados do mundo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Com todo vigor, igreja, reage bonito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, fazeis o mundo acreditar que vosso Verbo habita entre os seres humanos. E, pelo Espírito Santo, descendo em forma de pomba, fazeis saber que vosso servo Jesus Cristo foi ungido com óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por isso, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos do céu e proclamamos na terra a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra estão cheios de vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo João, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. No silêncio, rezemos pelos nossos falecidos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Como filhas e filhos que não têm medo do Pai, mas experimentam o amor e por isso fazem a vontade, assim rezamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita
a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Estendendo as mãos para o Cordeiro, cantemos piedosamente. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Estenda a sua mão aqui para Jesus. Crianças, vocês também. Estenda as mãozinhas aqui para Jesus, crianças. Abra um sorriso. Nós somos tão felizes. De tanto nos amar, Ele se fez pão e vinho para a nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Nas águas do Jordão mergulhados, somos batizados no Espírito Santo. Nas águas do Jordão mergulhados, somos batizados no Espírito Santo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorar com o santo ornamento. Nas águas do Jordão mergulhados, fomos batizados no Espírito Santo. Eis
voz do Senhor sobre as águas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando. Nas águas do Jordão mergulhados, fomos batizados no Espírito Santo. Voz de Deus que conhece os carvalhos, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor quem domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Nas águas do Jordão mergulhados, fomos batizados no Espírito Santo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Dele é glória devida ao seu nome. Adorai com o santo ornamento. Nas águas do Jordão mergulhados, fomos batizados no Espírito Santo. Nas águas do Jordão mergulhados, fomos batizados no Espírito Santo. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e o sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentem-se, porque temos comunicados importantes e eu já começo com esse aqui. Ao saírem, os senhores levarão essa programação para o jubileu dos 60 anos da nossa paróquia. Começam as celebrações dia 2 de fevereiro com a Santa Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Danival, e depois o evento que o Léo vai avisar. E depois tem a série dos eventos jubilares, o calendário todo. Levem para casa, se organizem e divulguem. Bom dia. Nós estamos a 22 dias da celebração, da comemoração do nosso jubileu. 22 dias apenas. E a gente queria reforçar o convite para a participação da comunidade. É muito importante a presença de todos. Não só na celebração, que é muito importante, mas também no evento, no jantar que teremos aqui na Nativas, logo na sequência da missa. Nós teremos, assim, a gente quer ter a presença da comunidade sentado à mesa, junto com paroquianos que ajudaram a escrever esses livros, para que vocês bebam da sabedoria, da convivência, da construção do que foi feita nesses 60 anos aqui na Paróquia São José. É muito importante a participação de todos. A gente quer muito celebrar, como o Padre Antônio sempre fala, com alegria, com júbilo, porque é isso que faz parte da gente, uma comunidade alegre, feliz, participativa. Então, venham conosco, celebrem conosco toda a alegria dos 60 anos da Paróquia São José. Eu vou dar a bênção e após a bênção, todos os que estão com chapinha liberada, eu vou jogar água benta aqui de cima. Aproximem-se bem, porque eu vou jogar água benta sobre todo mundo, tá bom?
Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelo poder do sangue do Cordeiro, que nos fez nascer como filhas e filhos de Deus das águas do batismo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vai render a semana? Vai. Bom domingo, boa semana para todo mundo. Venham as águas antes de partir e ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a sua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar.